João Batista Garcia Filho é especialista em ambiente regulado de contratação de energia elétrica ACR, consultor, gestor de cooperativas, presidente da Sinerge, primeira cooperativa de energia solar do Paraná. Membro do grupo de trabalho sobre geração compartilhada da DGRV, Confederação Alemã de Cooperativas. Coordenador de representatividade do Núcleo Setorial de Energia Solar de Maringá e diretor da Sociedade Rural Jovem de Maringá. Com vocês, o nosso palestrante, João Batista Garcia Filho. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado pessoal da AREAC pelo convite, obrigado por vocês estar presentes. Quero dizer que eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando sobre geração compartilhada. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente na apresentação que Cascavel, o oeste, na verdade, do estado, foi uma região fundamental para a implantação da geração distribuída como um todo. Essa resolução que a ANEEL tem hoje, que possibilita nós gerarmos energia nos nossos telhados, nas nossas propriedades, ela nasceu aqui no oeste do Paraná e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês daqui a pouquinho. Já fui devidamente apresentado pelo pessoal da AREAC. O que eu queria compartilhar com vocês é como se inicializou a 482, que eu acho essa história muito interessante, e eu acho importante que todos, quem não tiver conhecimento ainda, possa passar a ter, que em 2009, a Itaipu Binacional e a Copel fizeram uma parceria onde possibilitaram que a Granja Colombari, uma granja de produtores rurais aqui do oeste do Paraná, se emancipassem da distribuidora, gerando sua própria energia, injetando na rede da distribuidora. Foi algo que começou de forma experimental em 2009, aonde a distribuidora comprava a energia na nota de produtor rural do produtor. E daí se deu o mito, né, que a distribuidora compra energia. Eu acho que várias pessoas aqui já devem ter ouvido falar disso. Mas a Copel não compra minha energia? Não, até pouco tempo atrás ela só permitia fazer a compensação da energia, né? E só permite até hoje, mas tem algumas alternativas, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui. Eu queria ressaltar também que a Sinerge Cooperativa, que no caso é o case que eu vou utilizar aqui, nós não somos integradores, nós não comercializamos equipamentos e somente a nossa atividade única e principal é a geração compartilhada de energia propriamente dita. Essa gestão das usinas e transferência dos créditos. Então, a partir de 2009, iniciou esse projeto piloto, foi interrompido um pouco mais à frente, porque não se entendia ao certo se isso era benéfico ou não para a rede da distribuidora. E esse pessoal, inclusive, que investiu nesse equipamento na época, teve que aguardar sair a 482 para regulamentar isso. Então, diante dessa demanda que foi criada em 2009, a ANEEL utilizou isso como base para um estudo, onde em 2012 ela publicou a resolução 482 de 2012, que basicamente ela permitia que todo mundo pudesse gerar sua energia no seu telhado, na sua propriedade rural, mas até então em uma quantidade de geração, uma potência de geração ainda baixa, se eu não me engano era 1 mega, e mesmo assim você não poderia transferir os créditos de energia que eram gerados, você só poderia consumir esses créditos na própria unidade consumidora. Isso só foi resolvido em 2015, quando a ANEEL, dentre as mudanças que fez, ficou
ela fez uma série de mudanças na Resolução 482 pela 687 de 2015, aonde passou a permitir novas possibilidades de geração, de micro e mini geração de energia. Dentre essas possibilidades, o autoconsumo remoto era um deles, que é o mais comum, que basicamente a grande maioria do pessoal faz hoje, que implanta um sistema fotovoltaico ou outra forma de geração, de micro ou mini geração de energia na sua propriedade e abate nas outras unidades consumidoras de mesma titularidade, né, desde que estejam no mesmo CPF ou CNPJ. Só que também ficou permitido, na verdade ficou implantado a modalidade de geração compartilhada de energia, que é uma forma que permite a transferência dos créditos dessas usinas para terceiros, desde que sejam participantes de um mesmo consórcio ou de uma mesma cooperativa. E hoje nós temos também, em fase aí de aprovação, que teve inclusive 476 votos a 3, o PL 5829, que favorece ainda mais a geração compartilhada, né? Ele entende que é algo importante a democratização do acesso às energias renováveis, e é disso que eu vou falar um pouco agora para vocês. Então, nós temos o autoconsumo remoto, como eu havia dito, que é na mesma titularidade, e a geração distribuída, que quando por cooperativa ou consórcio, se dá o nome de geração compartilhada de energia. Entre as modalidades de natureza jurídicas permitidas dentro da geração compartilhada, existe, então, cooperativa e o consórcio. Quais as vantagens da cooperativa em relação ao consórcio? A cooperativa, primeiramente, ela permite CPFs e CNPJs. Muito foi debatido, principalmente em sites de energia solar, no início, quando estava iniciando essa modalidade de geração compartilhada, que as cooperativas tinham uma limitação quanto a CNPJs. E realmente tem, mas na sua fase de constituição. A cooperativa ela deve ser constituída somente por pessoas físicas, até porque uma pessoa jurídica ela pode trocar a sociedade, então ela não pode responder dentro de uma cooperativa, por exemplo, com um cargo de diretoria, um cargo de fundador. Então, é essa limitação que existe para CNPJs. A partir do momento que a cooperativa está constituída, pode haver quantos CNPJs forem necessários, inclusive, eu acho que a Sinerg hoje tem mais CNPJs do que CPFs já na sua matriculados no seu livro de matrícula, e vocês vão ver um pouquinho mais para frente isso também. A cooperativa ela é uma ESG, né, porque ela tem não só a parte sustentável da energia solar, das energias renováveis. Uma cooperativa ela pode atuar com solar, com eólico, com biodigestor, mas ela tem a parte social também, né, a parte social e de governança, da economia compartilhada, da democracia dentro da cooperativa, onde, independente do capital social aportado por cada um, todo mundo tem direito a um único voto. Então, tem toda essa parte social que também é importante. Ela pode ser uma entidade de responsabilidade limitada ou ilimitada. E, enquanto o consórcio não tem essa possibilidade. Uma vez que você se torna sócio de uma empresa, né? E isso tem um agravante dentro desses modelos, que é, quando você tem uma usina dentro de um consórcio, o consumidor, que a ideia é ele entrar sem fazer investimento nenhum para consumir energia, ele passa a ser dono daquela usina de alguma forma. E não é o ideal, porque se for para ele ser dono de uma usina, ter que aportar um alto capital para ele entrar nessa sociedade, ele monta o equipamento dele e faz o autoconsumo remoto, né? Que, inclusive, vocês vão ver também que tem um tratamento tributário diferente para o autoconsumo remoto ainda, porque aqui no Paraná tem um entendimento que errôneo, né, um entendimento que, inclusive, essa cobrança é ilegal, mas hoje incide tributos sobre essa compensação de energia por meio de geração compartilhada.
Do apelo social eu já falei, é menos burocrático a participação por meio de uma cooperativa também. No consórcio, você tem que, sempre que entra ou sai alguém desse consórcio, você tem que levar registro na junta comercial. E a cooperativa não é necessário. Cooperativa, você registra uma vez o livro de matrícula na junta comercial, enquanto aquelas páginas do livro estiverem válidas, você pode estar utilizando-as sem ter que voltar a registrá-lo. Então, esse é o ponto principal que está sendo debatido no PL 5829, que acredito que vocês tenham visto, inclusive as distribuidoras fizeram até propaganda no rádio, não sei se passou na região de vocês aqui, mas na região de Maringá, antes de votar o PL 5829, dizia que energia solar é só para ricos, né? Que a pessoa que não tivesse recurso financeiro não poderia ter acesso a energias renováveis. E a geração compartilhada ela foi muito bem aceita dentro do PL 5829, justamente por democratizar o acesso a esses equipamentos. Não os equipamentos em si, mas a essa energia que é gerada por um equipamento fotovoltaico, uma energia mais limpa, e hoje, pelo menos no modelo da Cinergia, é uma energia mais barata do que a praticada pela distribuidora, né? Então, uma pessoa, não só que não tem recurso, mas que de repente esteja num imóvel locado, ele pode estar tendo acesso a essa energia, né? Uma vez que, vamos dizer que ele vai instalar o equipamento no imóvel de um terceiro, onde está locado lá por 5 anos, não vai. Então, ele prefere contratar esse crédito de energia para estar usufruindo. Outra possibilidade vamos usar aqui o exemplo de um açougue em um grande centro, cercado por torres de edifícios. Ele não tem viabilidade para a instalação de equipamento solar, por exemplo. Então, ele também pode estar contratando esse crédito de energia e estar tendo um desconto e utilizando uma energia verde. Outro ponto importante, nós vimos há pouco essa questão do crédito, do Pronaf, do produtor rural, principalmente o pequeno produtor, que é quem tem acesso ao Pronaf, de certa forma, ele ingessa uma parte do capital dele, né, uma parte, na verdade, do crédito disponível para ele nos equipamentos. Então, a pessoa, principalmente o comerciante, entendendo que não é viável para ele estar engessando uma parte do limite de crédito dele com isso, ele também pode procurar uma cooperativa de energia de geração compartilhada. Outro ponto que a gente encontra muito por exemplo, o cara é dono de um supermercado e ele quer investir no negócio dele. A energia, tudo bem, ela vai me dar esse desconto que eu vou ter fazendo a micro mini geração, vai me propiciar lá 3% ao mês, só que se eu investir 300 mil em outra unidade do meu mercado, ampliar meu supermercado, eu vou ter 6% ao mês, por exemplo. Então, ele pode, dessa forma, investir no próprio core business dele e deixar o equipamento, de repente, para um segundo momento. E, por outro lado, nós temos o gerador de energia, o cooperado gerador, que nós chamamos de cooperado prosumidor. Ele pode ele pode usufruir de um equipamento comercialmente, né? Que esse é o ponto principal que a gente vai tratar aqui. Isso é vender energia? Não, não é vender energia. A gente teve um embate no começo referente a isso, principalmente com o pessoal da Copel, mas vocês estão vendendo energia no mercado regulado. Não, é geração compartilhada, nós estamos locando os equipamentos e compartilhando energia entre associados. Isso vocês vão ver um pouquinho mais à frente, que se dá o nome de ato cooperativo, né, que é nada mais, nada menos que uma negociação entre cooperativo e seus cooperados, que não é considerada operação de mercado. Por isso que é permitido. E é por isso, inclusive, que conseguiram, de certa forma, driblar a concessão das distribuidoras, né? Uma vez que, no início, foi debatido isso com a Abrad, mas quando a Copel, por exemplo, foi ganhar a concessão do Paraná, era um número X de unidades consumidoras. Agora vocês
começam a tornar essas unidades consumidoras que só consumiam em geradoras, como que fica? Então, é por isso que, nessa parte, tanto pela cooperativa quanto consórcio, não existe a questão da comercialização, porque o consórcio também entende que todo mundo é sócio da mesma empresa. Então, não existe operação de mercado sobre isso. O desafio nosso, no momento, é adequar o tratamento tributário às cooperativas de geração compartilhada. O ato cooperativo, ele, por lei federal, ele já não deveria ser cobrado. Existe uma lei estadual, que vocês vão ver aqui, que também é muito clara quanto à cobrança de ICMS sobre geração compartilhada. E sem dizer que não existe fato gerador para cobrança de ICMS sobre nenhum tipo de geração de energia quando se fala de micro ou mini geração. O porquê que não existe fato gerador? Porque nós geramos a nossa energia e essa energia é utilizada por um terceiro que é consumidor da distribuidora, que nada tem a ver com nós, né? O nosso negócio é o crédito de energia que a gente vai usar novamente depois, né? E esse crédito, como o próprio nome diz, já não é uma mercadoria, não é uma prestação de serviço, né? É uma energia que você emprestou para a Copel. Então, por ser um crédito, não deveria incidir pelo menos o ICMS, só se for outro tributo que possa ser justificado, mas ICMS é totalmente injustificável. Mas a gente sabe que brigar contra governo não é fácil, a gente tem mandado de segurança contra o governo, a gente tem conversas com o governo para resolver isso, só que ainda sem um efeito prático. Outro ponto dessa não incidência de fato gerador sobre os créditos é que, quando você gera uma energia, vamos dizer aqui na sede da AREAC, por exemplo, quem consome é o vizinho, é o que está mais próximo aqui na rede de distribuição. E ele paga o ICMS. E esse crédito fica lá e a gente consome esse crédito, por exemplo, lá em Maringá. Quando incide de novo o ICMS sobre o crédito, é uma bitributação, né? Então, o governo muitas vezes usa da desculpa, se assim podemos dizer, de não isentar a geração compartilhada, não isentar o autoconsumo remoto, dizendo que, mas eu vou abrir mão de receita, vai causar danos aos cofres públicos. O que não é verdade. Na verdade, ele está abrindo mão de um passivo jurídico do Estado, né? Uma vez que, como eu já disse, é uma segunda tributação. Então, aqui está o que diz a lei federal sobre o ato cooperativo, né? É uma lei de 1971, onde ela diz que ela determina o que é ato cooperativo e, no parágrafo único, ela deixa claro que o ato cooperativo não implica em operação de mercado, né? Essa é a lei das cooperativas, a lei de 1971. E daí nós temos a lei estadual de 2012. Veja, essa lei existia antes mesmo da 687 e antes mesmo do convênio CONFAS, tão famoso convênio CONFAS, que é um convênio que regulamentou uma cobrança ilegal de ICMS. Isso até no próprio setor, na AB Solar, existe muita discussão, alguns a favores dessa tese, outros contras. Eu sou um que sou a favor. Eu acho que não tem sentido nenhum ter feito esse convênio, né, os estados ter assinado ele, e eu acho que, até pela própria... Tivemos agora, recentemente, uma decisão da STF sobre a redução da cobrança do ICMS. Eu acho que é uma tendência, porque até então esse tributo que a gente vinha pagando aqui não só aqui no estado do Paraná, mas em todo o Brasil sobre a energia, é um absurdo. Outro ponto que é importante dizer sobre o ICMS é essa questão dessa cobrança irregular, quando você vai debater com os chefes de Estado, por exemplo, e o governo, eles sempre tendem a levar isso por um lado de, mas pelo aspecto social, né? A gente vai favorecer você em detrimento de outras pessoas, a sua cooperativa em detrimento de outra
outro setor, por exemplo, o que não é verdade, uma vez que a geração compartilhada tem esse aspecto social por meio das cooperativas, principalmente, e a gente quer, dessa forma, colocar esse apelo social que existe do cooperativismo, essa democratização do acesso, para tentar, dessa forma, justificar aí a pacificação quanto a essa questão dessa tributação. Vou falar um pouquinho sobre o nosso case, o case da Sinerge, como que nós atuamos com a Sinerge Cooperativa, para que é o que eu tenho mais próximo. Existem outras cooperativas hoje aqui no estado do Paraná. Eu sei que aqui em Cascavel mesmo tem uma cooperativa chamada Paraná Energia. Em Maringá tem a Canal Verde. Nós temos algumas cooperativas já de geração de energia com foco em solar. E biomassa nós temos em Carambeí a Cogecon, que ela até em geração compartilhada ela tem uma atuação até anterior à própria Sinerge. E tem, é claro, a usina, quando se trata de biomassa, de biodigestores, PCHs, ela, pelo fator de potência da própria geração, 5 megas, lá são 5 megas, se eu não me engano, gera energia equivalente a pelo menos 20 megas de solar, né? Então, eles têm um volume bastante interessante de energia, né, para compartilhar. Então, de solar, nós fomos a primeira do estado. Hoje nós temos mais de 25 usinas locadas com aproximadamente 2 megawatts pico de geração. Temos mais de 250 associados. Hoje já temos atuação em outros estados. Estamos abrindo principalmente Rio de Janeiro, que não tem essa cobrança de ICMS. É importante de ressaltar que essa cobrança de ICMS ela existe ou não em outros estados do Brasil. Rio de Janeiro e Minas é isento totalmente. A maioria dos outros estados é cobrado ICMS somente sobre a TUSD, que é a taxa de uso do sistema da rede. E daí nós temos o Paraná e Santa Catarina, que são os estados com pior tratamento tributário, que cobra ICMS sobre TE e sobre TUSD. Isso impacta muito na nossa geração, e hoje, inclusive, nós temos uma novidade no estado do Paraná, né? Algo que é uma invenção da Copel, que é a cobrança dos tributos sobre bandeira tarifária da energia solar. Isso acontece também no autoconsumo remoto, é algo que a gente vem brigando com a Copel, vem tentando resolver, mas, assim, é sempre muito demorado essas decisões deles, né? Vocês vão ver que a gente tem até uma certa aproximação com o governo do estado. Nós passamos em um chamamento público da Invest Paraná para tentar resolver isso, que ainda é muito recente essa aprovação nesse edital, ainda não conseguimos nos reunir ainda com o governo para tentar justificar essa questão, pelo menos da bandeira tarifária que está sendo cobrado. É um valor hoje que impacta em 6 centavos por quilowatt-hora, o que é bastante, né? A gente sabe que você pega uma usina lá de 1 mega de energia na minha região, gera 130 mil kWh mês. Você faz vezes 6 centavos, dá um montante bastante interessante ao final de um mês. Então, é importante falar que a gente tem uma demanda muito maior do que a nossa oferta de energia. O porquê que nós temos essa demanda? Porque para o consumidor é basicamente uma adesão a um desconto, né? Você imagina você dono de uma loja de conveniência, que é um negócio pequeno, em tese, que tem como seu maior insumo a energia elétrica, praticamente. Hoje, qualquer loja de conveniência chega a gastar R$10.000 de energia por mês, e você oferece um desconto lá de 10% em bandeira verde, que quando em bandeira vermelha, agora essa de escassez hídrica, ela chega a 30% de desconto. E a primeira coisa que o cara pergunta: mas aonde é que está a pegadinha nisso? Aonde que estão as letras miúdas? Não tem. Você vai receber energia primeiro na sua fatura, depois você vai ser boletado pela Sinerge. O cara fala: onde que eu assino? Né? Então, é por isso que tem essa demanda muito grande, e até devido a uma parceira de atuação nacional, que a gente tem uma parceria, que traz esses consumidores para nós, e
E a gente está com uma fila bastante interessante, precisando de usinas, precisando de geração, né? Esse é o nosso gargalo hoje, por incrível que pareça. Como que funciona a gestão da energia? O cooperado gerador, né, conhecido dentro do estatuto como prosumidor, ele implanta uma usina fotovoltaica. Quem vai instalar essa usina para ele? Quem ele quiser, né? Basicamente, a gente acaba podendo fazer a contratação antes para dar um lastro àquela negociação, né? Para facilitar para o integrador também fazer essa ponte, mas não necessariamente nós precisamos saber quem é o integrador ou algo parecido. Simplesmente, se a pessoa hoje tiver uma usina dessa em pé, a gente loca essa usina para estar fazendo a gestão dela. A gestão, entenda-se por a gestão do crédito de energia. Tá? A operação da usina, manutenção, passar hand-up na usina, cuidar da usina, isso é por conta do gerador. Nós fazemos a gestão regulatória, a gestão fiscal e contábil dessa usina. Então, ele vai montar essa usina de micro-mini geração, independente também se é solar, biomassa ou o que seja. Vai locar para a Sinergia cooperativa ou para outra cooperativa, mas aí eu não sei se a atuação é da mesma forma que a nossa, que vai compartilhar os créditos com o cooperado consumidor, né? Ele, aí, recebendo esses créditos, ele vai fazer o pagamento lá com desconto acordado entre cooperativa e ele. Nós fomos aprovados, como eu já adiantei, no edital da Inova Invest e no edital de inovação da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Maringá. Aprovados para quê? Para tentar buscar viabilização de grandes projetos, não só para o Estado, como para a Prefeitura. Hoje a gente tem uma demanda não só por parte do consumo, mas a gente tem os fundos, muitos fundos querendo aportar recursos para isso. O problema eles não aportam recurso para projetos pequenos, né, e sim para projetos até maiores do que 1 mega de energia. Na verdade, o ideal mesmo são projetos de 5 megas. Então, a gente está buscando isso junto ao governo do Estado e junto à Prefeitura de Maringá, montar grandes usinas para que os consumidores possam usufruir dessa energia e, de alguma forma, o Estado possa se tornar mais sustentável, como também no caso da Prefeitura de Maringá, que até recentemente está com um projeto de mobilidade elétrica bastante interessante, com VLT, com fábrica de veículo elétrico. Então, a gente está tentando desenvolver isso em conjunto. Aqui está o nosso parceiro, Stella Energia, que traz grandes consumidores como cooperados para nós. Então, por isso que eu disse que, no caso da Sinergia, especificamente, a gente tem mais CNPJs do que CPFs, inclusive grandes redes. Aí você vai me dizer, mas o que a Heineken quer com geração distribuída? Ela gera, além dela gerar 100% da energia dela, ela está no mercado livre. Ela quer chegar em num bar, num restaurante, que ela atende, inclusive ela tem um site chamado heinekenenergiaverde.com.br, onde ela vende, em tese, né, ela repassa esses créditos para esses bares e restaurantes, para quê? Para fidelizar o cliente, para que ele tenha uma conduta sustentável dentro do ESG e também para ele ter um desconto, que aumenta o poder de compra dele. Teoricamente, se ele paga menos energia, ele compra mais compra mais produto da marca, né? Souza Cruz, ela não trabalha só com cigarro, ela leva uma gama de produtos para as lojas de conveniência dos postos e agora leva também crédito de energia. Centauro e Nike já são cooperados nossos, porque esse aqui já está rodando, que está dentro daqueles 2 megas de potência, os outros, a Heineken é mais recente, está na espera ainda por essa energia. A Nike e a Centauro são do grupo SBF, que já consomem energia. Algumas lojas que não estão em shoppings, que estão
ou que estão em shoppings, porém em shoppings que não estão no Mercado Livre, consomem essa energia nossa também. Então, a Stella é a nossa parceira que tem essa demanda no Brasil todo. Hoje, se você chegar para mim, eu quero montar uma usina no Rio de Janeiro, porque lá não tem imposto, lá a energia está 1,25 kWh, ela se paga bem mais rápido do que aqui no Paraná, uma usina dessa. Você gerencia para mim? Você tem demanda para ela? Tem, por conta da Stella, que inclusive está sediada no Rio de Janeiro. As entidades parceiras da Sinergia Cooperativa, Sescope ou Cepar, que trocando em miúdos, o sindicato das cooperativas, se assim pode-se dizer. Somos filiados a ele. Somos Coop, é uma marca do cooperativismo, que é gerenciada pela OCB, uma marca que a OCB criou para o cooperativismo. Vocês já devem ter tido acesso a essa marca nas caixinhas de leite das cooperativas. Aqui no Paraná é muito comum para nós, né? Às vezes, quando a gente vai falar lá em São Paulo, o pessoal nem entende, acha que uma cooperativa... ele não entende, de certa forma, a governança da cooperativa, acha que é um sindicato, acha que é uma ONG, não consegue, às vezes, assimilar certinho qual o funcionamento de uma cooperativa. A DGRV é a Confederação Alemã das Cooperativas, que tem uma atuação muito forte na GD aqui na verdade, em apoio à geração compartilhada aqui no Brasil, tem nos ajudado em grandes pleitos referente a isso. Inclusive, lá no grupo tem um dos membros do grupo é o Marco Olívio Morato, que é um gestor da OCB, que inclusive participou da 687, quando inseriu as cooperativas, numa parceria da OCB com a ANEEL, ele participou das negociações. Então, é um grupo bastante interessante que discute sobre isso em nível nacional. E temos o Núcleo Setorial de Energia Solar de Maringá, que também eu atuo lá como membro, e nós também temos algumas pautas, e principalmente pela B-Solar, por outras entidades, está muito focada hoje na votação do PL 5829, nós temos tentado fazer uma abordagem mais contundente aqui contra o Estado, né, nessa questão do ICMS. Então, nós temos tentado falar com o governo, tentado reverter essa situação. Hoje eu sei que o pessoal da B-Solar também estava com o governador, espero que eles tenham dado uma pressionada também nessa situação dos tributos, para a gente tentar melhorar a nossa atuação aqui no Estado. Fomos notícia em alguns canais de comunicação já, no site da Prefeitura, quando nós participamos de um concurso internacional da Innovation Latam, e fomos finalistas, inclusive acredito que a gente só não conseguimos ter avançado devido a nós termos, a não ser uma entidade, uma fintech, né? Nós entramos num concurso de fintechs e mesmo assim conseguimos ser finalistas, onde participavam startups de 7 países, 256 startups participavam desse concurso. CBN Maringá, que desde o início apoiou nós lá na Expo Ingá de 2019, quando nós fizemos o lançamento comercial da marca da Sinergia, e no Canal Rural falando sobre o PL 5829, e em agosto também fomos notícia. Eu queria deixar aberto para perguntas, eu sei que é uma modalidade nova para alguns, né? Não são todos que estão familiarizados, eu fico aqui à disposição, o tempo que for preciso, para a gente fazer agora um bate-papo e conversar sobre essa modalidade que é a geração compartilhada. Se alguém tiver alguma... Só levantar o braço que eu já levo o microfone. Eu tenho uma dúvida, João. Por exemplo, a Areac é uma entidade de classe, nós temos quase 200 associados. Se nós resolvêssemos montar uma cooperativa, esses associados, ele tem o consumo na casa dele, onde ele tem a conta e no comércio, se estiver no nome dele, no CPF dele, e o que gera aqui, abate lá, como é que funciona essa questão? Isso, para você não ter que colocar todo mundo na mesma titularidade, por exemplo, da unidade consumidora da Areac, você poderia constituir uma cooperativa e transferir esses créditos lá para a fatura dele.
lá para a titularidade dele, né? Não seria necessário, por exemplo, você migrar as titularidades da fatura para a fatura da Areac. Então, no caso, se ele gasta lá R$ 500 e essa cooperativa gera para todos o suficiente, ele vai praticamente zerar a conta de luz dele. Isso, ele vai conseguir dessa forma. Quais são as vantagens de montar uma usina dessa em conjunto com outras pessoas? Você conseguir barganhar no preço, porque é um custo de instalação menor também, principalmente quando se fala em telhados, porque às vezes os telhados são pequenos, tem um custo mais elevado para fazer essa instalação. Você poderia, por exemplo, montar uma usina de 75 kW, que em tese não pagaria a demanda contratada, né? Então seria praticamente a mesma valoração do que uma usina de telhado, porém você conseguiria o poder de barganha de comprar os equipamentos em maior quantidade e fazer, por exemplo, um único cercamento dessa usina aqui na sede ou algo desse tipo. E vejo que vocês têm bastante disponibilidade de telhado também e de sol, né? Aqui em Cascavel, região oeste e noroeste, que é a nossa também, tem uma disponibilidade de incidência solar muito interessante. E a legislação permite, por um exemplo, que nós tenhamos, na fase inicial da cooperativa, 200 associados e possa aumentar o número de associados com o passar dos anos? Sim, não existe uma limitação, principalmente para número de associados, né? Nós atuamos na mesma lei que todas as outras cooperativas. A gente pega, por exemplo, Sicredi, Sicob, pega essas cooperativas, elas têm milhares de associados, né? Nada impede que aconteça isso. Eu sempre gosto de incentivar principalmente a intercooperação. Também seria uma situação interessante para vocês, de repente, procurar uma cooperativa que já estivesse atuando, de repente, para ajudá-los nisso, né? Uma vez que constituir a cooperativa em si não tem muito sentido se não tiver o objetivo de justamente multiplicar, abrir para terceiros, né? Ser uma cooperativa de livre adesão. Quando ela é uma cooperativa fechada, ela acaba parecendo muito com um consórcio. E o que, pelo menos, eu defendo muito é sempre diversificar a questão na verdade, trabalhar com usinas locadas, né? Para você não ter aquela situação de quem somente quer consumir não poder estar acessando porque tem que fazer um aporte alto, né? A gente ter o cuidado de manter essa questão da democratização ao acesso a essa energia renovável. É claro que não é uma regra, cada entidade que for ser constituída vai dos diretores montar da forma que melhor se adequar, né, para as necessidades deles. Da lei ali, a 5829, né? Vamos lá. O PL, né? Você disse. Isso, a PL. O PL eu não trouxe o texto dele aqui. Não, mas o que você vê que mais vai impactar de mudanças do que é hoje e para que vai ser depois de implementada ela? Tá. Para cooperativas em específico, vai permitir que as unidades consumidoras beneficiárias venham para a titularidade da cooperativa. Isso ajuda em duas coisas. Primeiro, é o combate à inadimplência, embora não tenhamos, porque atuamos com empresas sólidas, mas é uma preocupação para essas cooperativas. Então, ela vai permitir transferir as unidades consumidoras beneficiárias para a titularidade da cooperativa. Isso possibilita, depois, o cancelamento de fornecimento de energia, o que hoje não é possível. E, fazendo isso, estados como Paraná e Santa Catarina, que cobram o tributo sobre ITE, vai deixar de ser justificável esse tributo. Por quê? Eles justificam isso num texto que eles mesmos incluíram no convênio com o FAS, que diz que o crédito só tem isenção se for no mesmo CPF ou CNPJ. E trazendo a beneficiária para dentro do CNPJ da cooperativa, então vai se tornar a mesma titularidade e daí vai cair por terra essa incidência desse tributo.
E outro ponto importante, daí não só para a geração compartilhada, como para o autoconsumo remoto também dentro do PL 5829, é a redução da demanda contratada na mini geração. Vai sair a demanda contratada para entrar a TUS de G. Essa TUS de G, ela representa hoje 1/3 do que é cobrado na demanda contratada. A demanda contratada hoje está em torno de R$ 18,00 por quilowatt de potência, calculado sobre os inversores, se for uma usina solar, e ele cairia, se já tivesse vigente essa lei, para R$ 6,00. Tá, mudando de assunto agora. Montei uma cooperativa, e no caso aqui do Marcon, por exemplo, hoje ele tem 200 associados, vai contratar um X lá de quilowatts, e eles resolvem, e tem espaço aqui, mas é a mesma matrícula, eles resolvem duplicar isso, faz a associação lá com a IAC, por exemplo, que é dos engenheiros. Tem como colocar mais uma usina, ampliar essa usina? Tem que ser outra usina, em outra matrícula de imóvel? Como que isso funciona? Não, a restrição, na verdade, é para até 5 megas, né? Você não pode ter, por exemplo, no mesmo local, usinas contíguas, cada uma de 5 megas de geração. Mas aí o que acontece é que tem que ver a situação, se de repente até a pergunta não seria essa. Pode se montar sem cobrar demanda contratada dessas usinas, né? Porque aí a gente entra numa questão que é muito debatida no setor. Hoje está permitido. Está permitido através de um documento, não chega a ser um decreto, né, que é da Copel, não é do governo, mas é uma liberação por conta da crise hídrica que a Copel está dando para montar usinas de 75 contíguas sem a cobrança da demanda contratada. Porém, até quando isso vai ficar vigente? A gente tem que lembrar que é um projeto de 25 anos, e assim, 25 anos de garantia de eficiência, né? Na Alemanha a gente tem lá equipamentos lá com 40 anos funcionando, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando vai pensar nesses projetos assim a longo prazo. Boa tarde. Boa tarde. A Sinerg, que nem você falou, a empresa que você representa, é uma cooperativa que gerencia usinas e comercializa. A pergunta é o seguinte: tem uma propriedade rural, não tem interesse em montar uma cooperativa, não tem interesse em gerenciar isso. Se eu for lá, financiar com recurso próprio, ou financiar no banco, não importa, monto uma usina, 1 mega, 2 mega, 3 mega lá na minha propriedade. A Sinerg, ela loca essa usina? Isso, nós fazemos uma locação dessa usina por um prazo mínimo de 1 ano. O prazo máximo depende do que o gerador necessita para o projeto dele, mas já fizemos locação, fiz recentemente a locação de uma usina de 5 megas, que vai entrar em operação ano que vem, para 25 anos o contrato. É o que eu acho que teria que ser a longo prazo, né? Agora, qual é o retorno disso, em porcentagem mais ou menos, para o construtor da usina para alocar para você, por exemplo? Tá, hoje uma usina na microgeração, que não tem a cobrança da demanda contratada, ela chega a dar um retorno aqui no estado do Paraná de 1,5% ao mês. Dá lá, próximo de 18% ao ano. Em cima da geração. Sobre o que ela gera. Tá, mas essa geração é o que você vende ou do que eu gero? Por exemplo, eu construí uma usina de 1 mega, tá lá. Em cima de 1 mega, isso vai dar 1,5%. Isso, é em cima do que ela gerar, na verdade. 100% dos quilowatts-hora que ela gerar e transferir dessa usina vai ser remunerado. Não importando se você comercializou ou não lá. É que, na verdade, o negócio é meio que amarrado. Por quê? Nós primeiro trazemos o consumidor, depois o gerador. Hoje a gente tem uma demanda para 15 megas e 2 megas de oferta. Foi onde que eu cheguei na pergunta, porque você falou que falta usina. Isso, entendeu? Falta. Na verdade, o nosso objetivo hoje é buscar mais usinas.
E seja grandes usinas, por exemplo, ó, nós temos um projeto, fora essa de 5 megas que eu contratei, temos 2 projetos de biodigestores, um inclusive aqui em Toledo, da Compostec, uma parceria com a BRF. Temos mais um biodigestor que está projetado para Carambeí. E biodigestor, como eu havia dito, ele gera bem mais energia do que o solar, né? E temos 4 megas, que é de sócios da cooperativa mesmo, associados, inclusive eu sou um deles, que está sendo implantado em Tamboara. Então, assim, nós estamos buscando geração, porém, a demanda anda muito à frente, porque é quase que instantâneo, né? E a Stella é uma empresa que gasta muito com publicidade. Aqui no Paraná nem tanto, porque não tem muita oferta de energia, mas quando você vê a atuação dela no próprio Rio de Janeiro ou Mato Grosso, eles atuam bastante com comercial em rádio e TV e trazem leads, faz essa captação de cooperados consumidores de uma forma muito eficiente, bastante rápida. Olha, eu posso te dizer que no médio prazo, as usinas da mini geração, né, usinas acima de 75 kW, vão ser mais interessantes do que usinas pequenas, né? Hoje as usinas pequenas são por conta dessa demanda contratada. Só para vocês terem uma ideia, uma usina de 1 mega, ela paga por mês R$18 mil de demanda contratada, né? Não importa se o mês passou inteiro nublado ou se fez sol. É R$18 mil que vai para o bolso da Copel todo mês. E isso vai cair bastante, vai ficar bem mais interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde. João, nós já conversamos, por conta de uma dúvida frequente dos nossos clientes. E eu pergunto novamente com a questão. Hoje, a comercialização do quilowatt é 0,69, certo? Em média. Isso, 0,69. E o valor final de lucro para esse investidor vai ser o 0,37? Sim ou sim? Ou isso poderá oscilar para mais? A gente nunca quer para menos, é claro. Tá. Hoje a gente está tendo essa... Alô? Alô? Oi. Hoje a gente está tendo essa redução no valor da geração devido a essa questão de tributação, principalmente sobre bandeira. O correto seria uma receita aí mínima, mesmo com os tributos mais cobrados de uma forma, como podemos dizer, menos ilegal, né? Porque se não cobrasse o tributo sobre bandeira, seria em torno de 42 a 44 centavos por quilowatt-hora. Só que de 2 meses para cá a gente viu a incidência dos tributos sobre bandeira tarifária, o que causou um impacto bastante grande na nossa remuneração, na remuneração dos nossos geradores, né? Mas a gente vai ver isso também ser resolvido com o PL 5829, independente da Copel resolver essa situação ou não. E eu aconselho a todos que busquem, até para os clientes de vocês, que seria até uma ajuda que vocês dariam para nós, a cobrança, pelo menos a isenção dessa cobrança sobre bandeira, que impacta até sobre o cálculo que vocês fazem muitas vezes, né? Bandeira tarifária nada mais é do que uma remuneração por um combustível que faz funcionar uma hidrelétrica, né? O que no caso todo mundo paga. Na verdade, o microgerador, mini gerador, deveria receber isso e não pagar. Essa que é a verdade, né? Mas é algo que ainda tem que ser objeto aí de discussão, que seja política, administrativa ou judicial. E acredito que a gente está na iminência também de uma decisão no TJ Paraná referente ao nosso processo, nosso mandado de segurança. Acredito que tendo
o julgamento dele estava pautado para a semana passada, acabou sendo tirado de pauta, mas quando for julgado, o que vai resolver essa situação também do ICMS sobre bandeira. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, eu agradeço, então, pela oportunidade e fico à disposição também. Tem aqui, deixa eu deixar no último slide aqui que tem meu contato. E qualquer dúvida que possa ter, qualquer sugestão para que a gente possa estar melhorando também nosso modelo de negócio, a gente fica à disposição. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao João. Nossos agradecimentos ao João Batista Garcia Filho,